Em Salmos 124 diz assim: se não for o Senhor que esteve do nosso lado, ora Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendesse contra nós. Mas para baixo diz: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Tava aqui trabalhando e acabei meditando, né, nessa palavra. E se não for o Senhor, né? Quantas vezes a gente já pensou em desistir de algo? Quantas vezes a situação estava tão difícil que a gente já não tinha mais força. Mas Deus, ele foi o nosso socorro, né? A gente não vê Deus ele trabalhar, mas ele tá trabalhando, porque se não fosse ele aquele que nos dá a vida, né? Na Bíblia também tá escrito assim, que quem crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. E é isso, né? Pode os teus sonhos estarem mortos, mas se você crê em Jesus Cristo, eles viverão. Pode estar muito difícil, você está sem força, mas se você crê que Deus é o teu socorro, Ele vai te socorrer na hora certa. Ele vai te dar um escape, né? Deus é o nosso escudo, nossa defesa, nosso escape. Deus é o nosso protetor, é o nosso guarda, né? Aquele que guarda Israel. Deus, ele é maravilhoso em nossas vidas e é isso que eu vim falar, né? Sobre a fé de entender que se não fosse Deus, talvez você não teria chegado até aqui, né? Se não fosse Deus te acordar hoje nesse dia, né, de manhã e te fazer levantar e te dar forças para caminhar, né? Eu estive por algum tempo, né, numa luta que eu não conseguia andar direito, ainda não estou 100%, mas sabe que até mesmo nas horas difíceis, até mesmo quando a gente não consegue andar, ou não consegue fazer algo, ou os nossos sonhos, os nossos projetos estão travados, Deus, ele tá ali, em todo tempo cuidando, em todo tempo. A Bíblia diz que Deus, ele não nos abandona. E eu creio fielmente nisso, né? Que Deus, ele não nos abandona. Então, talvez para você, nesta tarde, você esteja passando algo difícil. Seu filho, eu não sei porquê, né? Agora me tocou no coração isso. Seu filho esteja numa situação difícil, mas entenda, Deus é contigo, Deus vai te dar forças para ajudar o seu filho. E Deus está com ele, sabe? Deus está cuidando, mesmo que ainda você não enxerga, mesmo que ainda você não entenda. Deus, ele não vai deixar os seus morrerem, né? Como diz essa palavra, nas mãos do inimigo, né? Diz essa palavra pro seu filho nesse dia, nessa noite, nessa hora. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas declara essa palavra pro seu filho, se não fosse o Senhor. E declara que é o Senhor, sim, é o Senhor na vida dele, é o Senhor na sua vida, é o Senhor na sua casa, é o Senhor na sua família. É Deus na sua casa, Deus na sua família, Deus na vida do seu filho. Haja o que houver, ele não te abandona. Haja o que houver, Deus, ele tá contigo, sabe? E hoje eu também tava aqui pensando, né? Quantas vezes eu desisti. Sim, pensei, né? Porque quando é os planos de Deus, a gente pode tentar desistir, vamos dizer, umas 200 vezes, mas a gente volta, né?
volta e cada vez que a gente volta mais forte, sabe? Quantas vezes eu já desisti desse sonho, né, de trabalhar com essas coisas, porque eu amo muito isso. Isso não é só um trabalho pra mim, é o trabalho do meu coração, sabe? É algo que vem de dentro, sabe? Que é pra entregar algo bonito, algo bom, sabe? Algo com excelência. Algo que vai fazer o olho da pessoa brilhar e ficar feliz, sabe? É entregar um mimo, um presente para alguém, alguém que compra e leva essa felicidade pro outro, sabe? E quantas vezes eu já tentei desistir, mas Deus ele não deixa, sabe? E acho que essa, não sei se essa semana, mas pelas fotos que tem aparecido nas lembranças, né? É um ano atrás. Um ano atrás eu fiz uma viagem e quando eu voltei dessa viagem, nossa, aconteceu uma coisa que me decepcionou tanto, 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 e eu venho desde aquele tempo, porque eu já via, né? Eu não vou falar o que é, mas eu já via muitas coisas acontecendo que eu sabia que levaria a isso, sabe? E eu me decepcionei tanto, tanto, tanto que eu quis desistir, que eu quis parar, né? Mas mesmo assim continuei, mas depois de um tempo foi que eu resolvi parar mesmo, entregar tudo nas mãos de Deus e dizer assim, Deus, eu não toco em mais nada aqui. Foi aqui dentro, né, que eu fiz essa oração, me tranquei. A melhor oração é a oração quando a gente tranca as portas e é só a gente e Deus, sabe? Quando a gente vai a algum lugar, né, pra orar, pra rezar, ali onde há cultos, onde há missa, onde há essas coisas, ali a gente é uma multidão, mas quando a gente tranca a porta de algum lugar, ali é só a gente e Deus. E eu falei pro Senhor, Deus, agora eu não coloco as minhas mãos em mais nada aqui. E assim eu fiquei, né, por um mês, as pessoas me mandavam mensagem e outros da minha casa vinham e falavam assim, por que você não faz isso? Que era aqui, né, do ateliê. E eu quieta, né? Até que um dia eu falei pra uma pessoa, eu falei assim, olha, eu falei, eu orei a Deus e eu falei que eu não tocaria em mais nada ali. Só que depois ele mandou uma pessoa aqui, né? E eu não entrava mesmo, quando eu entrava era só pra limpar, não mexia, sabe? Tudo arrumadinho. E essa pessoa falou, não, eu quero isso. E você vai ter que fazer, né? Foi até em dezembro. E eu só sei que foi uma coisa tão impressionante, porque eu fiz e eu achei tão lindinho que eu postei, né? E quando eu postei foi como se as portas, né, elas se abrissem. Foi como se Deus ele falasse assim, eu estou aqui, né? Eu estou contigo. Continua a caminhar, sabe? Continua. Que seja o que for, seja a prova que for, que Deus ele vai te dar uma porta aberta, Deus ele vai abrir as portas, vai ter uma mudança, vai ter uma esperança de novo, porque o nosso Deus é isso. Ele mandou Jesus Cristo aqui como uma esperança, sabe? Com tudo, toda a mensagem de Jesus Cristo é esperança para o nosso coração, esperança para o nosso futuro, a esperança sim para o nosso futuro, para o seu futuro, para o meu futuro, para o futuro da nossa família, da nossa casa, dos filhos, a esperança. E eu contando o testemunho, né, foi algo tão tremendo, porque a partir dali todo mundo queria aquela mesma coisa que aquela amiga quis, né, que ela encomendou. E foi onde começou tudo a fluir de novo, sabe? E foi aonde me voltou a esperança, e parou aquela vontade de desistir, sabe? E por incrível que pareça, é uma coisa que tá dando sequência assim, sem, sabe, sem pensar. Eu só tô caminhando e as coisas vão fluindo, as coisas vão vindo, porque eu creio que Deus ele age dessa forma, sabe?
esse vídeo tá longo, porque eu não ia falar nada disso, eu ia falar sobre essa palavra, né, que tocou meu coração, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Se você precisa de esperança, creia que Deus, ele é a sua esperança. Põe essa esperança nele, sabe? Busca, ora, reza. Como eu sempre falo, eu não falo de religião, falo de Deus, eu amo Deus, por isso eu falo dele. E, sabe, tudo vai caminhar para melhor. Creia no tempo de Deus. Se não for o Senhor, mas é o Senhor, é Ele que guia os nossos passos, que cuida da nossa vida. É Ele que tá cuidando, é Ele que tá guiando, é Ele que tá guardando. Mesmo numa situação tão difícil, a gente consegue continuar, né? Mesmo que às vezes eu vou, sabe, eu vou numa igreja que eu amo, né? Porque eu chego lá, eu sinto e eu sou ali naquele banco, eu sou só filha de Deus. Não tenho que fazer nada, apesar que eu amo fazer, mas ali é como se fosse o meu quarto, a minha porta fechada, sabe? Ali eu só recebo e escuto. E eu olho para as mulheres assim, tão lindas, tão maravilhosas, sabe? Mas a gente olha às vezes para o olhar delas e vê um cansaço, uma tristeza, mas a gente vê que elas continuam, vê que, que tem uma força, sabe? Que o físico delas tá, tá cansado, sabe? Às vezes não tem mais força, mas mesmo assim continua, porque Deus, ele dá ânimo, porque Deus, ele dá força. E é isso, receba esse vídeo enorme, essa palavra meia longa, mas Deus, ele é contigo. Deus, ele não desiste de você, dos seus filhos. E que venha essa palavra, que essa palavra possa entrar na sua casa, na casa da sua família. É o Senhor, sim, é o Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 124, versículo 8. Fica com essa palavra. Ele é o teu socorro. E como eu tô caminhando, né? Como tudo tá mudando, né? De uma forma que a gente não sabe nem explicar. Tanto no meu físico, né? Que antes eu tinha muito problema para andar, hoje eu já ando melhor. E eu tô caminhando. Quanto nos meus sonhos. Foi difícil chegar até aqui, mas tá caminhando. Porque Deus é o socorro. É o socorro bem presente na hora da angústia. Vale a pena se trancar num quarto e falar com Deus. Vale a pena, viu? E vale a pena colocar nossa esperança nele, porque ele cuida. Que Deus, ele continue cuidando de você. Que Deus, ele possa te conduzir ao melhor. E muitas coisas mais virão. Que Deus esteja sempre contigo, amém? Um beijo, fica com Deus.